Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai, ok? É como John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai e o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5.000 anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar. Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela, de onde ela veio, qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. Então o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe? Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de 1, 2 anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto? Você não o viu? Você precisa vê-lo, esse é o fruto da sua vida. Aos poucos isso o atingiu. Então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de 7 anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um arco. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu 8 alvos. Todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, ah, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou,
De qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, 8 alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse, vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom. Mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento, você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia? Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então, 2 meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá. E em seguida eles viram um chapéu subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou, o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí o outro garoto disse, não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite, ele brigou com a minha mãe e prometeu, faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra.
A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la? Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa.
Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira, dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então, é bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando. Na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para Coimbatore. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora Semedo. Você sabe que existe Semedo? Semedo não. Irutupalam, esse é um bom nome. Irutupalam significa fosso escuro. Então você estava indo para Coimbatore, chegou em Irutupalam, e você olhou em volta e seguiu. Agora não tem perigo, fizeram uma ponte. Houve um tempo em que você tinha que passar por, você sabe, águas perigosas. E você estava dirigindo feliz em direção a Coimbatore, de novo chegou em Irutupalam. Ah, de novo Irutupalam, tudo bem, má sorte. E de novo você continua dirigindo, passa um tempo, de novo chega em Irutupalam. Ah, sei lá. Você sabe, coincidência? De novo chega em Irutupalam. Você deve saber que você está em Irutu. Se por 4 vezes a mesma cidade passa no caminho para Coimbatore, isso significa que você está andando em círculos. Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo, sim, o corpo está indo para algum lugar. Nós sabemos para onde. Você sabe para onde seu corpo está indo? Para onde seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja lua cheia ou lua nova, quer seja noite ou dia, o corpo está indo. Veja, 10 segundos mais perto do túmulo, 20 segundos agora. Enquanto eu estou falando, fisicamente você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada, porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões, das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse, eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor. Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos.
Algumas mulheres, com todo respeito estou dizendo isso, algumas mulheres podem observar isso melhor do que os homens, porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês, em uma certa época do mês, pelo menos muitas delas, passam por um certo nível de estados mentais e emocionais que são repetitivos, porque todo mês isso se repete, elas sabem claramente que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas, infelizmente, você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber. Já que seus ciclos são de uma forma diferente, você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira, sem notar isso. As mulheres são abençoadas porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso, porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade de mudança. Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. Quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas, enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no sistema solar, para as quais temos, em 144 anos, nós temos um Kumbh Mela. Nós tivemos a sorte de testemunhar isso em nossas vidas. O próximo ciclo é de 12 anos e 3 meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Quando tantas pessoas... A diferença entre astrologia e espiritualidade é apenas isso. Esse é um assunto impopular que eu vou abordar. A astrologia está tentando lhe dizer como esses ciclos lhe prendem. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. Nós não estamos negando os ciclos. Seria estúpido negar os ciclos. Os ciclos definitivamente existem, mas estamos olhando para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa equanimidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. Se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos,
repetitividade, que você está repetidamente indo para Irutupalam. Você entende que não vai chegar a lugar algum assim? É hora de mudar o padrão. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tem certeza que para você não é mensal? Está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 16 a 18 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 3 a 3 anos e 3 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 12 anos. Eu quero que você perceba isso. Agora não comece a imaginar todo tipo de coisas, mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo, quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo apenas com suas situações mentais e emocionais. Se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada 3 meses, podemos estender para 9 meses. Se estiver se manifestando a cada 9 meses, podemos estender para 18 meses. 18 meses podemos estender para 3 anos, podemos estender para 12 anos. Ou podemos estender para 144 anos. Ou, acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos. Cada vez que chega, minha vida muda. E ela vai mudar drasticamente nos próximos 4 a 6 meses. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo, e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está lá, quem você é está um pouco distante. Isso é o fim do sofrimento? E isso é o estado meditativo? Namaskaram. Provavelmente, a segunda palavra mais repetida, com mais frequência, nestas últimas semanas, além de coronavírus, é meditação. Todos estão, de repente, pessoas que nunca tinham meditado em suas vidas, nem mesmo tinham considerado essa possibilidade, estão agora, de repente, falando sobre meditação, da necessidade de meditar, querendo meditar. Vamos examinar esta meditação, o que ela é. Em primeiro lugar, o que significa a palavra meditação. A palavra meditação, na língua inglesa, na verdade não significa nada, no sentido de não dizer nada em específico. Quando alguém se senta, normalmente, com os olhos fechados, pressupõe-se que deve estar meditando. Uma pessoa pode se sentar com os olhos fechados e fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama. Ou você pode ter apenas dominado a arte de dormir em posturas verticais. Portanto, a palavra meditação na língua inglesa não especifica nada. Geralmente nós pressupomos
Ou geralmente as pessoas pressupõem que meditação significa dhyana. Em Tamil Nadu é dhyanam, se você for mais ao norte é dhyana, se você for bem para o norte é dhyan. Se você for ainda mais para cima, se torna chan. Se você for um pouco para o leste, ela se torna zen. A mesma coisa. Então, o que é essa dimensão que estamos tentando descrever com esta palavra, meditação? Uma coisa fundamental que precisamos entender é que você não pode fazer meditação, porque meditação é uma qualidade. Uma qualidade é a consequência de um determinado processo. Você pode iniciar um processo, você pode conduzir um processo. Você não pode conduzir uma qualidade. A qualidade é apenas uma consequência. É como se você quisesse flores no seu jardim. Você não se senta lá e faz meditação das flores. Você sabe o que aconteceu com o povo das flores? Se você quer flores no seu jardim, você não tem que pensar em flores. Você tem que pensar em solo, esterco, água, luz solar. Se você conduzir o processo desses ingredientes adequadamente, flor e fruto serão uma consequência. Mas hoje em dia, o mundo se tornou tão orientado a só alcançar os objetivos. Por serem tão orientados a só alcançar os objetivos, não se interessam pelo solo, definitivamente não se interessam pelo esterco e todas as outras coisas, mas eles querem flores e frutos. Se você quer flores sem solo, esterco, água e luz solar, bem, você terá que se contentar com flores de plástico. As flores de plástico são muito maravilhosas para aqueles que pensam em utilidade. Elas te servem de muitas maneiras diferentes, elas vêm com garantia de 5 anos. As flores são um incômodo. Se você mantém flores em casa, você tem que olhar para elas pelo menos 5 vezes ao dia o que está acontecendo. Elas estão florescendo ou não. Mas se você mantém flores de plástico na sua casa, 5 anos de garantia. Ao contrário da sua vida, se você está vivo, há tanto o que fazer, você até precisa se esquivar do vírus invisível. Mas os mortos só precisam ser preservados. Então, essencialmente, a dimensão e o processo que você se refere como meditação são bastante orientados para a vida. Quando eu digo orientado para a vida, hoje em dia, basicamente, você é orientado para o material, ou, no máximo, orientado para a mente, talvez orientado para a emoção, ou para o corpo físico, que é material, novamente. Em grande parte, a vida se tornou assim. A ideia das pessoas sobre a vida é, se alguém diz, minha vida, você deve entender que elas estão falando sobre seu trabalho, estão falando sobre a condição econômica do país ou do mundo, sobre seu carro, talvez sobre seu cachorro, às vezes sobre seus maridos ou esposas, pode ser qualquer coisa, mas a única coisa que é verdadeiramente vida é o que está pulsando neste. Isto é vida.
O resto são arranjos que nós fizemos, na esperança de que esses arranjos nos permitam melhorar a nossa vida. Quer se trate de educação, carreira, relacionamentos, casamento, filhos, riqueza, o que for. Todas essas coisas são buscadas apenas na esperança de que melhorem nossa vida. Como você sabe, a maioria das pessoas, em vez de melhorar sua vida, em grande parte, fica emaranhado com esses acessórios. Os acessórios se tornaram maiores do que o processo da vida. Bem, eu acho que, de uma forma muito cruel, o vírus está trazendo o foco para a vida. De repente, você entende que sua casa cara se tornou uma prisão. Seu carro caro é tão bom quanto lixo, porque você não pode dirigi-lo, pelo menos por algum tempo. E agora, o mundo está numa situação em que não sabemos quanto tempo levará antes de você voltar à estrada e dar algumas voltas no seu automóvel. Você não sabe. Então agora, naturalmente, muitas pessoas estão perguntando, no mundo todo, como meditar? O que eu devo fazer? Como eu disse, você não pode meditar, mas pode se tornar meditativo, porque é uma qualidade. Se você cultivar seu corpo, sua mente, sua emoção e suas energias a um certo nível de maturidade, você será naturalmente meditativo durante 24 horas por dia. A meditação não representa um impedimento que, para ser meditativo, você tenha que fechar os olhos e se limitar a um lugar. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. Tudo o que for necessário na devida situação e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Esse empoderamento, ou sem esse empoderamento, um ser humano é, na verdade, deficiente, porque se o que você tem que pensar, sentir, compreender e agir no mundo for lhe influenciar de uma forma tão grande, naturalmente você vai hesitar em fazer o que é necessário. Naturalmente você evitará fazer coisas que precisam ser feitas. De certa forma, no momento em que você estiver em um estado no qual a sua própria atividade e a atividade do mundo ao seu redor e a atividade da sua mente e da sua emoção, quando estiverem impactando você a cada momento de sua vida, então, de alguma forma, você vai se autolimitar, porque, naturalmente, você gostaria de manter a escala da sua vida muito limitada, pois a atividade, o pensamento, a emoção, o envolvimento com a vida podem causar uma enorme quantidade de sofrimento. Quando existe o medo de sofrer, consciente ou inconscientemente, você limitará a amplitude e as possibilidades de sua vida. Meditação significa apenas isto. Se tivermos que colocar de uma forma bem simples, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá,
Quem você é está um pouco distante destas duas dimensões, a do corpo físico e a dos acúmulos mentais. Essas duas acumulações de corpo e mente, se surgir um pequeno espaço entre você e isso é o fim do sofrimento. E isso é o estado meditativo. Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Estes três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência, na combinação certa, se você usá-los, sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é ser humano, não se trata de ser super-humano. Trata-se de perceber que ser humano é super. Você só pode definir uma meta conforme o seu nível atual de entendimento e conhecimento, não é mesmo? Você acha que alcançou um ponto onde você sabe tudo no universo? Então, se você definir uma meta, que tipo de meta você definirá? Uma meta muito pobre? Eu diria aos jovens, não defina uma meta. Se você tem devoção absoluta ao que você está fazendo neste momento, dependendo dos tempos e das oportunidades, nós iremos o mais longe que pudermos ir, mas se você está sempre preocupado com a linha de chegada, se você atingir sua meta, você ficará decepcionado, se você não chegar lá, ficará destroçado. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, quantas delas estão dirigindo alegremente seu BMW? Somente aquelas que são absolutamente devotas ao que elas estão fazendo, elas fizeram coisas significantes no planeta, e isso é o que você deve fazer? Sadhguru, todos nós sentados neste auditório temos algumas metas. E como a maioria de nós é estudante, as nossas metas estão ao nível máximo. Gostaríamos de saber, estamos ansiosos por saber, quando você tinha a nossa idade, no que você queria se tornar? Qual era a sua meta? Isso está começando como um interrogatório? Bem, honestamente, eu não tinha nenhuma meta, de nenhum tipo, a tal ponto que meu pai costumava... O que esse menino vai fazer? Ele não se interessa por coisa alguma? Bem, isso era completamente errado, porque eu estava interessado em tantas coisas. Eu não estava interessado nas coisas em que ele estava interessado. Eu estava absolutamente interessado em muitas coisas. Veja, quando dizemos metas, devemos entender isso. De onde você está, se você definir uma meta para a sua vida, você só poderá definir uma meta de acordo com seu atual nível de entendimento e conhecimento, não é? Você acha que atingiu um ponto onde você sabe tudo no universo? Então, se você definir uma meta, que tipo de meta você definirá? Uma meta muito pobre. E se você crescer rapidamente, ficará terrivelmente decepcionado com a sua própria meta? Mas isso tem sido ensinado a você nos últimos anos, que você deve ser orientado para a meta. Se você... Digamos que você queira mangas em sua casa. Se você quer mangas, você não tem que pensar em mangas. Você tem que pensar no solo, tem que pensar no estrume, tem que pensar na água, tem que pensar na luz solar. Nenhum deles parece ou tem gosto de manga. Mas se você cuidar dessas coisas, as mangas virão. Mas suponha que você tem um forte desejo por manga, mas você não faz nada para plantar um pé de manga em sua casa, você vai querer roubar isso dele? Se ele tiver? Sim ou não? Então, se você tem metas, o que você está chamando de metas são apenas os seus desejos? E os seus desejos são apenas o desfecho do tipo de processo de pensamento que você tem nesse momento? O tipo de processo de pensamento que você tem neste momento só depende do tipo de dados que você coletou neste momento. Em 20 anos de vida,
Que tipo de dados você acredita que tenha coletado para estabelecer um objetivo para a vida? Não é necessário? Portanto, isto é algo que estou promovendo. Recentemente, todos os anos temos um evento empresarial no mês de novembro. Muitos líderes empresariais vêm, todos os grandes líderes empresariais já estiveram lá. 200 gestores administrativos vêm todos os anos para treinarem conosco por 4 dias. Então, no ano passado, um deles estava me perguntando, ele gerencia uma grande multinacional. Sadhguru, nós selecionamos os melhores dos institutos de tecnologia e de gestão e nós seguimos pagando a eles mais e mais e eles continuam pedindo mais e mais. Mas quando eu olho para a sua organização, você não paga nada para nenhum deles e parece funcionar muito melhor do que a nossa empresa? Qual é o segredo? Eu disse, veja, isso é tudo. Somos devotos ao processo. Não estamos preocupados com a meta? Estamos absolutamente devotados ao processo? Porque nossa devoção ao processo do que estamos fazendo agora, se você não faz bem o que você está fazendo neste momento, a sua meta vai ser apenas um desejo extravagante, não é? Olá? Sim ou não? Olá? Sua meta vai ser apenas um desejo extravagante que você criou em sua mente e que nem sequer é sua. Suas metas são todas emprestadas de outras 10 pessoas. Qualquer que seja a tendência hoje, essa é a sua meta, não é? Eu diria aos jovens, não defina uma meta. Se você tiver devoção absoluta ao que você está fazendo neste momento, dependendo dos tempos e das oportunidades, nós iremos tão longe quanto pudermos ir. Mas se você está sempre preocupado com a linha de chegada e não com o passo que você está dando neste momento, você vai quebrar a cara, muito provavelmente. Se você atingir a meta, você ficará decepcionado. Se você não chegar lá, ficará destroçado. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, eu quero que você apenas olhe para isso, não vá apenas pelo que eu estou dizendo, apenas vá para a rua e observe as pessoas. Ignore as pessoas que estão dirigindo carros de boi, isso e aquilo. Apenas observe as pessoas que estão dirigindo BMWs, Mercedes e tudo mais, ok? Pessoas bem-sucedidas, apenas cuidadosamente as observe. Quantas delas estão dirigindo alegremente sua BMW? Olá? Quantas delas estão alegremente dirigindo o carro dos seus sonhos, pelo qual elas trabalharam? Você verá quase ninguém. Quase ninguém, a menos que seja um carro roubado. Portanto, aqueles que atingiram suas metas estão decepcionados. Aqueles que não puderam chegar lá estão destroçados e frustrados. Qual é o sentido de uma vida assim? Sua habilidade de fazer coisas é aperfeiçoada somente quando você está absolutamente devotado ao processo no qual você está envolvido. Estou usando a palavra devoção intencionalmente, porque as pessoas pensam que devoção significa ir ao templo. Diga-me, em qualquer campo ou área da vida, esporte, arte, música, política, espiritualidade, chame do que quiser, acadêmica, alguém já alcançou algum nível de êxito significativo sem ser devoto ao que estavam fazendo? Olá? Alguém alcançou? São medíocres as coisas que fizeram? Somente aqueles que são absolutamente devotos ao que estão fazendo fizeram coisas significativas neste planeta, e isto é o que você deve fazer? Sadhguru, então como você nos disse que metas, aqueles que atingem suas metas não são tão felizes, e aqueles que não atingiram, Eu pensei, eu vou só assustá-los um pouquinho. e aqueles que não têm metas, também não são felizes. Mas as metas são o ponto de partida, mas muitos... Não, por favor, deixe-me corrigir isso. A meta é um ponto de partida ou uma linha de chegada? Por favor. Qual seria? As duas coisas. Como é isso? Como a meta é um ponto de partida? A meta é uma linha de chegada ou um ponto de partida? Por favor, você deve me dizer. Todos vocês, a meta é uma linha de partida ou uma linha de chegada? O que é isso? Mas se a meta é algo que nos motiva, uma vez que tenhamos uma meta em mente,
Você está chegando ao ponto agora. Então, você foi treinado como um macaco de circo, sabia? Macacos de circo são assim. Se você quiser que eles façam um truque, você tem que dar um doce para eles. Caso contrário, eu não vou fazer isso. Mais um docinho. Não seja um macaco de circo. Eu pensei que tivéssemos evoluído dos macacos há muito tempo. Olá? Então, você só está trabalhando? O que vou ganhar? O que vou ganhar? O que vou ganhar? O que diabos você vai ganhar? Você morrerá um dia, isso é tudo. Você acha que você vai conseguir algo no final? Não, você apenas morrerá um dia. A questão é apenas o quão bela, significativa e intensa foi a vida que você viveu. Isso é tudo que há. O que você vai conseguir no final? A meta é o ponto final, não é? O que você acha que vai conseguir no final da sua vida? Eu quero que você visite asilos, hospitais, onde as pessoas estão chegando ao fim de sua vida. Apenas olhe para elas e veja o que você acha que elas conseguiram. Nada. Ou elas viveram uma vida significativa ou não, isto é tudo o que há. De repente, existe uma certa completude em você, simplesmente porque você pode purificar a sua aura. Existem várias maneiras de purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Em algum momento, você sentirá que de repente existe uma certa liberdade, um certo alívio dentro de você. Para a limpeza da aura, uma brisa oceânica ou o pico de uma montanha são sempre os melhores, porque está vindo com um mínimo de turbulência, está vindo por uma superfície plana, sem qualquer irregularidade. Quando eu digo irregularidade, se você observar um barco navegando pela água, ele deixa um rastro. Inicialmente você pode vê-lo, mas depois de algum tempo você não pode. Porém, se você passar com outro barco e cruzá-lo, ele será atirado para o lado porque o rastro continua lá. Então, se o ar está se movendo pela superfície terrestre, particularmente em cidades e coisas assim, onde existem vários tipos de obstruções, a quantidade de rastro que é criada é muito grande. Ao invés de chamarmos isso de rastro, vamos dizer que a quantidade de turbulência que está sendo criada é bem grande. Esse ar não ajuda muito, mas se você simplesmente for sentar na praia, digamos que esteja ventando, um dia de vento constante, não ciclônico, você senta lá e de repente volta para casa e se sente como... Do que se trata esta vida? É só... Você só quer estar lá. Toda essa atividade, você não quer olhar no seu celular, nem e-mail, de repente existe uma certa completude em você. Simplesmente por você poder purificar sua aura, apenas por você poder se limpar com o ar. Lavar os vegetais em água corrente é algo bom de se fazer, mas... Você está lavando em água quimicamente contaminada? Quando eu digo quimicamente contaminada, eu estou falando sobre o cloro que você está adicionando nela. Eu quero que você compreenda isto. A natureza da vida neste planeta é tal... O que funciona como veneno para uma criatura também funciona como veneno para outra criatura, talvez não na mesma medida. O que mata uma bactéria também lhe mata de uma certa maneira, porque 52% de seu corpo é bactéria. Isso também lhe mata de uma certa maneira. Talvez você não caia morto, mas lhe mata.
Portanto, se você pode matar a bactéria com algo, de certa maneira você mata uma parte de você mesmo também. Mas você faz essa escolha porque as pessoas se juntaram em grandes números para viver em um só lugar, não por amar uns aos outros, por ganância, por compulsões, por seja lá o que for. Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma, então a contaminação acontece em vários níveis. Para conter essa contaminação, nós envenenamos a água, pois existem tantas coisas por aí que se você beber a água com isso, você pode morrer. Então você quer matar. É uma batalha química todos os dias, quer seja para esses organismos na água, como também para os organismos no corpo e para o seu próprio organismo. Você mesmo é um organismo, este também está sendo envenenado. Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira. Se a água da torneira for livre de cloro, sim, é muito bom fazer isso. Caso contrário, a melhor forma de fazer isso, como nós normalmente fazemos na Índia, é... Você não consegue obter nenhuma outra água, de qualquer maneira é água com cloro, então o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti, as cinzas, e cúrcuma, e mergulhar os vegetais por, digamos, 15 a 20 minutos, o impacto é muito melhor do que lavá-los em água com cloro. Hoje em dia existem várias maneiras de purificar a água, métodos modernos de purificação surgiram, mas eles não chegaram até a água pública. Propriedades privadas têm diferentes tipos de purificação com os quais é possível purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Então, ao invés de água da torneira, você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela. Se você não tem cinzas sagradas, você pode colocar apenas cúrcuma e um pouco de sal. A cúrcuma fará o trabalho para você. Ou você pode colocar um pouco de neem. Você pode ter uma certa quantidade de folhas de neem em sua casa. Todos os dias você pode usar a mesma água. Esta é a beleza do neem. Se você tiver um balde no qual o fundo esteja cheio de folhas de neem, todos os dias você pode colocar seus vegetais na mesma água, retirar seus vegetais e manter o balde tampado. Funcionará bem para você. Se for um recipiente de metal, é ainda melhor. Se você tiver um recipiente de cobre ou de bronze, é ótimo. Caso contrário, até mesmo um recipiente de aço servirá, ou de vidro, está bem. Usar fogo como uma maneira de limpar o seu sistema é um sistema muito poderoso. Aqui, no ashram, nós chamamos isso de kleshanashana, que significa destruir ou queimar as impurezas no sistema. Porque quando você olha para a forma humana, o aspecto mais periférico do seu corpo é Akash. Algo entre 30 e 45 centímetros de Akash está presente ao redor de quase todo mundo. Esse é um ingrediente essencial para a criação desta forma. A purificação do corpo é importante no sentido de que você pode purificá-lo. Apenas um simples banho ou uma ducha que você toma é uma forma de purificação. Você só quer lavar a superfície da pele e
Se você prestar atenção, especialmente se você estiver tomando um banho com água fresca ou gelada, você notará que um banho não é só para limpar a pele ou lavar o que for. Sujeiras ou impurezas que possam estar na sua pele, mas ele o rejuvenesce e o limpa de muitas coisas. Se você está muito estressado, se você está chateado com alguma coisa, se algo lhe perturba, você vai para debaixo do chuveiro por alguns minutos e sai, você notará um certo alívio de todas essas coisas. Isso não é só por causa da água fria fluindo sobre o seu corpo e acalmando seus nervos, ou algo assim. Isso também está acontecendo, é claro. Além disso, existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Então, assim como você pode fazer uma limpeza com água para o corpo, você pode fazer uma limpeza com fogo para o corpo. Isso é o que é Klesha Nashana Kriya. Se a pessoa que está fazendo isso for devidamente treinada, e se ela fizer da forma que isso deve ser feito, então, no momento certo, você verá que inicialmente é apenas fogo, mas a uma certa altura você subitamente sentirá uma liberdade, um certo alívio dentro de você, porque algo que estava preso a você foi embora. Existem vários aspectos naquilo que chamamos de Shiva. A realidade ilimitada é conhecida como Shiva. O maior dos yogis foi conhecido como Shiva. Sua dança é conhecida como Shiva. Sua música é conhecida como Shiva. Sua quietude é conhecida como Shiva. Mas de tudo isso, ele ser um yogi é de maior importância em termos de abrir uma porta de possibilidade para todos os outros seres humanos. Alguém pode ser muitas coisas, mas para o mundo, essa dimensão, que é uma possibilidade para o mundo, é a coisa mais importante. Então, ele ser um yogi é a coisa mais importante. Ser um yogi significa muitas coisas. Um aspecto de um yogi é que ele dorme em sua vigília e está desperto em seu sono. Ele deve estar totalmente desperto, mas se você checar os parâmetros do corpo, ele deve estar dormindo. No sono, tudo deve estar adormecido, mas você deve estar desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso. Se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu.
Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado Turiya. Se você está em um estado de Turiya, dizemos que você é um Mrityunjay. Isso significa que você é imortal. Porque se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é: faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento, você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Mrityunjaya. Por que não há morte para você? Para você, 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 para... O que pode ser uma força transformadora da vida pode se tornar uma força destrutiva da vida, simplesmente porque está sendo conduzido sem o compromisso, a dedicação, o foco e a compreensão necessários. De qualquer forma, sobre elevar a Kundalini. Se a Kundalini se elevar, as dimensões da sua vida mudarão tão rapidamente que você deve estar disposto a fazer os ajustes exteriores igualmente, rápido. Caso contrário, as coisas vão desmoronar em grande escala. Nas tradições iógicas clássicas, existe um certo tipo de yoga que nós ensinamos para as pessoas que vivem em situações familiares. Existe um certo outro tipo de yoga que nós ensinamos para ascéticos. No Isha, nós temos ambas as formas. Nós temos yoga ascético e nós temos o yoga em geral. Nós nunca ensinaremos a forma ascética para você. Essa é a maneira mais potente de ser feita, mas isso exigirá uma certa dimensão de disciplina e foco que suas vidas normais não permitirão. Se você fizer esse tipo de yoga, ele vai desmantelar sua vida exterior instantaneamente. Agora, esse yoga não foi projetado para desmantelar sua vida, esse yoga foi projetado para fazer sua vida acontecer melhor. Quando a vida acontece melhor, quando as coisas seguem melhores, você ganha mais dinheiro, seu negócio está indo melhor, sua profissão está seguindo melhor. Em geral, infelizmente, o seu anseio por buscar o mais elevado diminui. Sim,
Portanto, no sentido real, essa não é a melhor forma de se fazer, mas é a única forma que funciona no mundo de hoje e é a única forma que funciona para a maioria das pessoas. Para um pequeno número de pessoas, nós podemos fazer isso de outras formas. Nós podemos contornar todas essas coisas e simplesmente usar formas muito poderosas de fazer as coisas, mas isso irá desmantelar todas as estruturas sociais ao redor delas, o que não é bom ser feito por todos. Portanto, essas são dimensões diferentes. Kundalini Yoga, se tiver que ser praticado, você deve estar em um certo tipo de atmosfera. Você não pode viver em situações sociais e fazer Kundalini Yoga. Caso contrário, em nome do Kundalini Yoga, você está fazendo algo simplista. Do contrário, Kundalini Yoga pode transformar a forma que você é em dias. De repente, você descobre que é um estranho em sua própria casa dentro de 2 dias de prática, porque isso mudará tudo sobre você. Então, nós podemos elevar a Kundalini? Sim, podemos. Uma maneira é criar uma atmosfera propícia para que ela lentamente se eleve. A outra maneira é provocar ela de tal forma que ela se eleve rapidamente. Se ela se elevar rapidamente, então tudo muda dramaticamente. Se ela se elevar lentamente ao longo de um período de tempo, as mudanças acontecerão lentamente. Você será capaz de lidar com essas mudanças com o tempo. Mas se isso acontecer muito rápido, então você não será capaz de lidar com as mudanças. Vai parecer que as coisas estão se desmantelando. Então existem diferentes maneiras de fazer isso. Quantas maneiras? Existem muitas maneiras, eu não vou entrar em detalhes. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essencialmente, existem 112 maneiras de fazer isso. Existem 112 maneiras em que você pode elevá-lo. Da base para isso, você tem que conhecer a estrutura, do contrário, isso se tornará muito elaborado. Desses 114 chakras, existem 7 que nós reconhecemos como 7 dimensões. Desses, 6 estão dentro do corpo, um ligeiramente fora do corpo físico. Então, se você empregar esses 112 métodos, você vai lidar com os 6 chakras. O 7º você não pode lidar. Existem 112 maneiras pelas quais você pode alcançar um chakra ao qual nos referimos como Agna, mas de Agna para Sahasrara não existe um caminho. Não existe uma maneira de fazer isso, você simplesmente tem que saltar em um abismo. Se você tiver que pular em um abismo, você deve estar louco. Ou você deve ter enorme confiança em alguém. Alguém diz, salte, e você salta porque você tem uma confiança tão profunda em alguém que quando ele diz salte, isso tem que ser bom para você. Você simplesmente salta em um poço sem fundo. Então, na jornada do Muladhara para o Agna, existem 112 maneiras de chegar lá, mas de lá para cá não existe caminho. É simplesmente um salto, que pode acontecer na confiança, na devoção ou na loucura. A escolha é sua. Nós conhecemos Shiva como várias formas de energia. Kala Bhairava é uma manifestação única de Shiva, que está na forma de tempo. Você não pode gerenciar o tempo, porque ele está passando no seu próprio ritmo. A energia você pode gerenciar, você pode brincar com ela. O tempo está correndo no seu próprio ritmo. Mas existe uma certa dimensão da consciência que pode ir além do tempo. Essa dimensão da consciência é referida como Kala Bhairava. Há uma bela história na tradição. Todos vocês que são de origem indiana, ao menos, vocês definitivamente já ouviram falar de Markandeya. A história é contada de várias maneiras, isso precisa ser entendido. Markandeya era uma criança. Quando ele nasceu, ou antes de nascer, essa escolha foi feita, os pais tiveram que escolher entre gerar um idiota que viveria por 100 anos ou um ser brilhante e iluminado que viveria apenas 16 anos. Os pais foram sábios e escolheram o segundo e eles tiveram um brilhante e iluminado filho com enormes capacidades, mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, eles se tornaram
porque eles sabiam o prazo de validade. Toda criança que você gera chega com prazo de validade, é apenas que você não sabe o prazo de validade, inclusive o seu. Mas agora eles sabem o prazo de validade do filho. E, portanto, eles se sentiam muito torturados quando a data se aproximava. E eles revelaram isso à criança, porque a criança era fenomenalmente sábia e informada. E quando chegou o momento, quando o Deus da morte, Yama, veio para reivindicar sua vida, Markandeya, que conhecia os caminhos da vida, apenas fez um simples ato. Havia uma forma de Shiva, na forma de um elipsoide ou um linga, uma forma de energia, que era particularmente consagrada como Kala Bhairava. E ele apenas segurou o linga. No momento em que segurou no linga, o tempo ficou em suspenso e a morte não pôde se aproximar dele e o manteve bem ali. Então, essa dimensão da consciência se abriu dentro dele, onde ele não estava mais acessível ao tempo. Dizem que ele continuou vivendo como um garoto de 15 anos de idade, nunca completando 16, porque ele entrou em contato com essa dimensão da consciência que chamamos de Kala Bhairava. Kala significa tempo. Kala também significa nada. Kala também significa ciclo em um nível. Kala também significa além dos ciclos em outro nível. Então essas coisas, de uma maneira sutil, são decifradas como Kala, Kala Bhairava, Mahakala. Todas elas estão falando sobre a mesma coisa em diferentes dimensões da experiência. No momento, nossa experiência do tempo é toda por causa dos ciclos da natureza. Qualquer coisa que esteja em ciclos, podemos medir quantas vezes ele deu a volta. É assim que chegamos a uma compreensão do tempo. E Kala Bhairava está apenas fazendo uma corporificação disso, para que possamos acessá-lo, criando um espaço energético, onde podemos acessar essa dimensão, porque eu acho que em Tamil, a maneira como a palavra é usada é muito apropriada. Quando alguém morre, eles dizem Kala Maitanga. Isso significa que seu tempo acabou. É muito simples e é perfeito. Tudo o que aconteceu é o tempo acabou. Eles não entendem que somos como brinquedos de corda. Nós apenas continuamos. Quando a bateria acabar, puf! É só que a maioria dos seres humanos não percebe que o tempo está passando. Eles acham que estarão aqui para sempre. Não, nós somos brinquedos do tempo. O tempo está jogando com a gente agora mesmo e está acabando. Você faz algo, ele acaba. Você não faz algo, ele acaba. Você queima intensamente como um vulcão, ele acaba. Você apenas fica insípido, ele acaba. Faça o que diabos for, ele está acabando. Então, você é apenas um brinquedo do tempo. Então, Kala Bhairava é acessar essa dimensão, de forma que você se torne um mestre do tempo. Se você se tornar um mestre do tempo, isso significa que você também se tornou um mestre da vida e do processo da vida, porque todo o processo da vida é baseado e enraizado no tempo. Era garantido. Se você viesse a Kashi, você alcançaria Mukti. Ele estabeleceu o que hoje é chamado de Bhairaviyatna. Nos últimos 40 segundos, muitas vidas de karma acumulado vão se passar rapidamente. Uma coisa sobre comida. Eu sou uma comilona. Eu sou uma comilona. Comilona? Sim, comilona. Eu amo comer. Então, durante as filmagens eu evito, mas quando estou de folga eu me empanturro de comida. Mas eu também adoro os animais. Então é por isso que você os come? Não exatamente. Quando eu vejo algum incidente que... Não, as pessoas dizem que eu amo a minha comida, então você adora animais, então você os coloca na comida.
Não, eu tentei muitas vezes, tipo, ok, eu tenho que parar de comer carne. Eu também já tentei isso. Então eu fiquei longe de carne por uma semana ou 10 dias. Mas no momento em que eu vejo alguém comendo carne, eu penso que, ok, a partir do mês que vem. Eu não sei, como é que eu saio disso? É claro que até eu tenho 2 pets em casa e eu não sei. O que você diz, Sadhguru, sobre tudo isso de comer carne ou não comer carne? Quando você está planejando comer os pets, Não, eles são como meus bebês. é o que dizem. Eu até já vi pessoas falando com a galinha muito amigavelmente. E na próxima semana elas vão e a comem. Você é vegetariano ou não vegetariano? Eu sou humanitário. Humanitário? Veja, hoje há uma documentação substancial para mostrar que as plantas são tão sensíveis quanto qualquer outra criatura. Por isso, quer você coma uma planta, ou um animal, ou o que quer que seja, isso continua a ser violência. A única coisa é que elas não gritam. Elas gritam, você não ouve. É só isso. Há provas suficientes para mostrar que elas gritam. Foi registrado, assim, que se, digamos que vem um animal entre as árvores, digamos que há aqui 1.000 ou 10.000 árvores. Digamos que um elefante chega e começa a comer as folhas da árvore. Imediatamente, esta árvore enviará mensagens a todas de sua espécie que ela está sendo comida por algo. Eu não sei se ela reconhecerá ou não um elefante, mas ela está sendo comida. E em poucos minutos, se o elefante for para as outras árvores, todas as árvores terão produzido uma certa quantidade de material venenoso em suas folhas. Quando o elefante tenta comer, terá um sabor amargo e é venenoso, então ele não tocará. Portanto, entre elas, há toda essa sensibilidade. Por isso, se você arranca uma fruta ou um vegetal, ou corta um animal e come, tudo é cruel. É apenas que devemos fazê-lo com alguma sensibilidade, somente na medida em que for necessário. Você deveria largar essa ideia de ser uma comilona. Todos nós comemos comida. Temos de comer comida, senão será cruel para esse aqui. Mas tornar-se uma identidade com a comida não é certo, porque isso significa que nós vamos somente nos satisfazer, não vamos simplesmente nos nutrir. Nós temos o direito de nos nutrirmos. Enquanto vida, temos o direito de nos alimentarmos, porque é assim que o ciclo alimentar acontece no mundo. Mas não temos o direito de arbitrariamente tirar outra vida só por prazer. Não temos nada que fazer isso. Nós temos todo o direito de alimentar esta vida, mas não temos o direito de ter prazer em tirar outra vida. Portanto, não se chame de comilona, porque a comida nunca deveria se tornar a identidade. Para a sobrevivência, para a nutrição, comeremos o que tivermos que comer no dado momento. Em geral, todos nós temos quase o mesmo tamanho de crânio. Eu peço licença para a senhora. Então, em grande medida, a maioria dos seres humanos tem material cerebral suficiente em sua cabeça. Todo mundo, com exceção de alguém que possa ter sido severamente deformado no nascimento,
Quase todo ser humano mediano tem o que é preciso para seguir a vida. Mas por que é que o cérebro de uma pessoa brilha com genialidade, o cérebro de outra pessoa brilha com dor e sofrimento, tensão, estresse e tudo mais? Todas as coisas mais horríveis que ninguém quer acontecem na mente das pessoas. Então é uma questão de inteligência superior? É uma questão de alguma influência mágica de algum lugar? Ou seria uma questão de trazer o equilíbrio necessário para dentro de si, para que você se torne disponível para a magia da vida? Uma inteligência distorcida, por mais esperta que pareça, na periferia, não pode fazer essa vida acontecer de forma bela. Acima de tudo, equilíbrio é necessário. Equilíbrio em todos os níveis. Caso contrário, o nosso próprio corpo e o nosso próprio cérebro funcionarão contra a gente, até um ponto em que a única ideia ou a única forma de relaxamento hoje em dia no mundo é o seu sono, ou bebida, ou droga. Tudo que você está tentando fazer é ficar sem cérebro por um período de tempo, porque o cérebro se tornou um incômodo tão grande. Se você não tivesse um, você seria pelo menos pacífico. Sim. O que levou milhões de anos de evolução para ser alcançado, hoje se tornou um incômodo. Aquilo que é o maior milagre dentro dessa estrutura humana se tornou uma máquina de fabricar sofrimento. Existem muitos aspectos em relação a isso. Eu não quero tornar isso simplista demais, mas, acima de tudo, o mais importante é equilíbrio ou falta de equilíbrio. Então, esse mecanismo humano, que é o instrumento mais sofisticado do planeta, se você não prestar atenção suficiente nele, se ele se voltar contra você, não existe nada aqui no mundo que possa salvar você, porque nada é mais sofisticado do que esse aqui. Porque esse é o do mais alto nível de evolução e sofisticação. Se este se voltar contra você, ninguém poderá te salvar, eu quero que você saiba disso. Então, se este não deve se voltar contra você, será... Para conhecer a totalidade do que este é, exigirá um certo nível de atenção. Mas para trazer equilíbrio a este, não custa muito. Só que você está fazendo algumas coisas fundamentais de forma absolutamente errada. É só isso. Para saber a totalidade do que este é, isso é muita atenção, tempo, educação, assistência, orientação, tantas coisas estão envolvidas, mas para trazer um sentido de equilíbrio razoável em você, não é preciso muito. Você está fazendo algumas coisas basicamente erradas com a vida. Quando eu digo basicamente erradas, uma coisa é que, para que todos entendam, toda a experiência humana é gerada a partir de dentro, não é assim? Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Logo, em qualquer instante, se você se sentir infeliz ou feliz, miserável, alegre, extasiado, em um estado de agonia, não importa o que aconteça, qual seja a sua experiência, agradável ou desagradável, apenas saiba que está acontecendo a partir de dentro. E só pode acontecer a partir de dentro. Você pode receber estímulos externos, ou você pode criar os seus próprios estímulos, mas, essencialmente, isso acontece a partir de dentro. Se essa única coisa não for compreendida, quando você se sentir infeliz, se você pensar, é este aqui, você está acabado.
Você só está... O teclado está aqui, mas você está batendo na parede. Isso não vai funcionar. Essa única coisa fundamentalmente básica é algo que quase 90% da humanidade está fazendo sempre errado. Sempre que eles se sentem infelizes, eles acham que deve ser este ou aquele ou aquele. Uma coisa simples que você pode fazer é como tratar a água, pelo menos a água que você consome. Eu sei que hoje todo mundo está bebendo água de garrafas de plástico. Se você a mantiver em um recipiente de metal, particularmente cobre ou liga de cobre, a própria natureza da água mudará. E, tradicionalmente, eu não sei se isso ainda se mantém nessa parte do país, mas no sul da Índia, mesmo agora, é muito comum em casas tradicionais, onde todos os dias há um puja para o recipiente de água. Eles colocam um pouco de vibhuti nele, um pouco de kumkum nele, e um pequeno arti para a coisa, porque a água tem uma quantidade enorme de memória. Ela se lembra de como você a tratou e se comportará de acordo. Isso é algo muito simples que todos podem começar. E, como parte disso, em Tamil Nadu, nós temos encorajado as pessoas a utilizarem recipientes de cobre puro, porque o cobre é como ele é o melhor metal condutor e energiza a água. Energizando, se você verificar a composição química, ela não será alterada. Essa é a beleza disso. Apenas a estrutura molecular da água será alterada. Você pode ter experimentado isso. Suponha que você já... Existe uma cachoeira inarmada em algum lugar? Existe uma cachoeira. Se a água está caindo a, digamos, mais de 6 ou 7 metros, e bem próximo da queda d'água, se você tocar a água, irá senti-la sedosa ao toque. Já notou isso? Porque a água implode dentro de si mesma e a estrutura molecular muda. A maneira que se sente é diferente. Hoje, eles criaram o que é chamado de máquinas que implodem água. Você pode implodir a água com uma máquina, ela apenas agita de uma certa maneira e ela implode. Verificou-se que se você usar máquinas que implodem água, com 10% de água, você pode cultivar as plantas da mesma forma que está cultivando. O consumo de água irá reduzir. Com 10% de água, as plantas renderão o mesmo, porque a água implodida se torna sedosa e sua capacidade de se tornar parte do sistema da planta ou da árvore é muito, muito melhor. Portanto, se você está na agricultura, as máquinas de implodir podem vir. Algumas pessoas a patentearam no Reino Unido. Estamos tentando trazer algumas máquinas e prestar serviço aos agricultores locais em Tamil Nadu, para que as pessoas possam usar água implodida e seu consumo de água nos campos cairá drasticamente, porque quanto tempo você bombeia a água? A eletricidade, não sendo de graça hoje em dia, fica muito caro para os agricultores. Se a quantidade de água que ele precisa bombear em seu campo é muito menor, isso fará muita diferença. Para o consumo diário, apenas um recipiente de cobre, todo dia, se você tiver algo, se você acender uma lamparina ao lado, se necessário, apenas uma flor. A própria forma como a água se comporta dentro de você mudará. E antes de você consumir, apenas um momento de gratidão e reverência, porque esse é o material com o qual você vem fazendo a sua vida. Não com algum Deus desconhecido. Esse é o material que faz a sua vida a cada momento. E como você o trata é muito importante, na sua emoção, no seu pensamento. Se você mantém a água como... Você nem precisa pensar coisas de divindades, você apenas entende a realidade. O fato é que, sem isso, não podemos sobreviver. Sim? Qualquer que seja a base da sua sobrevivência, você reverencia, não é? Então a água, a comida, apenas prestando essa reverência, você verá que o volume que você consome também diminuirá e a forma como isso se comporta dentro de você se abrandará. Se você não pegar uma infecção, se você tratar apropriadamente esses elementos. Como eu disse mais cedo, muito provavelmente você não verá o rosto de um médico, a menos que você seja um.
A confiança deve empoderar as pessoas. A confiança não deve limitar as pessoas. Essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. A confiança deve ser uma forma de libertar as pessoas, não é? Namaskaram, Sadhguru. Esta é uma pergunta sobre confiança. Suponha que uma pessoa rompa com a sua confiança várias vezes. Como podemos voltar a confiar nela? Se você for estúpido, você pode fazer o que quiser. Você precisa entender, confiar não significa que as pessoas tenham que se comportar da maneira que você espera que elas se comportem. Confiar significa que, independente do que elas façam, tudo bem com você. Se você tiver chegado a tal estado, do contrário, não use uma palavra tão forte como confiança. Confiar significa que elas devem fazer o que você espera que elas façam. Isto é um certo aprisionamento, a sua confiança. A confiança deve empoderar as pessoas. A confiança não deve limitar as pessoas, não é? Então, a sua ideia de confiança é mantê-las do jeito que você quer que elas sejam. Veja, confiança, traição, isso ou aquilo funciona. Não entre nessa bobagem toda. Apenas use o seu bom senso. Veja, este é o maior erro que eles cometeram. Sempre lhe disseram para ser bom. Quando você é bom, você tem todas essas expectativas em relação aos outros. Veja, antes de tudo, eles disseram a você que Deus é bom, Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é tantas coisas. Deixe para lá o que as outras pessoas lhe disseram. Digamos que você não saiba nada dessas bobagens vindas dos outros. Você esteve atento à criação. Você olhou cuidadosamente para uma flor. Uma coisa que você pode ver é que o que quer que tenha criado isso é de uma tremenda inteligência, não é? Sim ou não? Não necessariamente é algo tão agradável como uma flor. Preste atenção a uma formiga rastejando por aí. A maneira que ela foi criada, uma incrível inteligência ou não? Sim ou não? Mas ninguém lhe disse que Deus é inteligência. Se eles tivessem dito que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. Portanto, não entrem nesse negócio todo de confiança. Maneje sua vida e seus relacionamentos de forma sensata, porque essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. E simplesmente dificuldades acontecerão, dificuldades intermináveis acontecerão. Confiança significa, confiar em alguém significa que o que quer que ele esteja fazendo, eu confio nele. Não, confiar nele significa que ele deve fazer apenas o que eu espero que ele faça. Isso não é confiança, isso é uma prisão discreta, sabe? Isso ainda não chegou na Índia, talvez, mas em todos os outros lugares, eles têm coleiras para cachorro, coleiras eletrônicas, e não mais correntes. O cachorro ficará sempre ali, ele nunca sairá do limite, porque se ele cruzar aquele limite, ele levará um choque, ok? E nos Estados Unidos tornou-se muito comum, ele só corre dentro do seu quintal, ele não corre para nenhum outro lugar, sem cerca, sem corrente. Mas o cão não pode correr para fora, porque se ele pisar fora, por que vocês estão fazendo essas caras? Isso é chamado Lakshmana Rekha na Índia. Se você cruzar isso, haverá problema. Então é disso que ela está falando em nome da confiança. Se você cruzar isso, haverá problemas. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. Se você realmente confia em alguém, o que quer que ele faça, ele pode estar fazendo de acordo com o seu entendimento de vida. Todos estão trabalhando de acordo com sua inteligência e seu entendimento, não é? Sim. No momento, provavelmente, isso é tudo que eles são capazes de fazer. Se você puder fazê-los evoluir para um outro ponto, fantástico. Se você não puder, então você deve ver o que poderá ser feito. Mas não use tais palavras como confiança. A confiança não deve se tornar uma maneira de capturar as pessoas. A confiança deve ser uma maneira de libertar as pessoas, não é?